Meu querido irmão, paz do Senhor Jesus, glória a Deus por nós estarmos aqui em mais um estudo bíblico das lições de escola dominical. Para mim é uma honra ter você aqui conosco, muito obrigado pela sua colaboração. Então eu já peço que você fique conosco até o final do vídeo e também não saia sem deixar o gostei, tá bom? Isso vai fazer com que esse vídeo também seja recomendado para outros alunos da escola dominical. Crente precisa fazer o curso EBD. E o curso EBD dura a caminhada inteira enquanto ele estiver aqui. Enquanto Jesus não voltar, o crente tem que fazer o curso EBD. Então, meus amados, já peço que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e também compartilhe o vídeo, nos ajude, deixe o seu comentário para que a gente possa interagir e fazer com que esse trabalho ele possa engajar. Então, nós já vamos estudar dessa vez a lição de número 4 da EBD e sempre com o apoio dos irmãos que estão nos acompanhando, o irmão Nilber Lúcio. Prazer, meu querido, muito obrigado, meu amado, por você estar sempre nos ajudando. O irmão Nilber Lúcio é um irmão que nós adquirimos na caminhada e que está sempre dando aquela força, um ótimo professor da escola dominical. Muito bem, então nós já vamos começar, já entrando aqui no tema da lição, a paternidade divina desta revista, a Santíssima Trindade, tá? Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, nós já vamos entrar aqui no texto áureo, que está inserido em 1 João, capítulo 4, versículo 14, que diz: "E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo." A verdade prática diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A leitura bíblica em classe está inserido na primeira carta de João, no capítulo 4, nos versículos 13 a 16, que diz assim: "Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele." Muito bem, então nós já vamos agora para a introdução, que diz assim: nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver em confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. A palavra-chave desta lição é paternidade. Então, é algo que nós já conhecemos, a paternidade de Deus. A paternidade é um atributo da primeira pessoa da Trindade, porque ele opera tudo em todos, em nós, e por nós ele é Deus, ele é nosso Pai. Então só existe um Deus, né? Só existe o Pai. Jesus, quando ele disse: "A ninguém chameis Pai, e a ninguém chameis Mestre, porque só existe um que é vosso Pai, Deus, e só existe um que é o vosso Mestre, o Cristo." Então Jesus aqui estava fazendo a distinção entre o Pai e o Filho naquele momento. Então, falando da paternidade divina, Deus, ele tem esse atributo da paternidade, ou a primeira pessoa da Trindade, somente ele é quem tem esse atributo de criar tudo e todos. E sendo Pai de nós, nós fomos adotados, mas ele tem o Filho que é o princípio de todas as coisas. Muito bem, a primeira parte da lição, que essa lição ela é dividida em 3 tópicos, tá? E sendo que a lição traz aqui a paternidade para que nós possamos compreendê-la em 3 pontos principais. Então, o primeiro ponto tem aqui os objetivos. Então, a gente vê os objetivos, né? Os objetivos. O primeiro objetivo da lição é compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. O segundo ponto, reconhecer que confessar a Cristo como Filho
é evidência de filiação divina. E o terceiro ponto é aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Estes são os 3 objetivos da lição. Então, como nós vamos entrar no primeiro ponto aqui da lição, que fala a revelação da paternidade do Pai, que diz assim no primeiro ponto: definição da paternidade do Pai. A paternidade é um atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai é a fonte de tudo, ele é soberano, ele é o primeiro sem princípio, ele não é gerado, mas aquele que gera, e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Então, falando da paternidade de Deus, ele é o primeiro e o único. Como já disse, Jesus, ele disse: a ninguém chameis Pai, porque só existe um, que é vosso Pai, que está no céu. Mas Jesus não estava se referindo aqui à paternidade natural, à biológica. Jesus estava se referindo ao Pai de todas as coisas. E dirigir-se a Deus como Pai está correto. Agora, dirigir-se a outra pessoa, a outro ser, dizendo que ele é o Pai de alguma coisa ou de todas as coisas, não. Isso seria, sim, um equívoco por parte de nós, seres humanos, né, falhos e pecadores. Entender que Deus, conseguir explicar a eternidade de Deus, a paternidade de Deus, o princípio de Deus, é como explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar de matemática, falar sobre álgebra, falar sobre física quântica, enfim, não tem como explicar a Deus. Apesar de que Deus, se você for tentar estudar como ele teve o seu princípio, nunca, jamais saberá. A mente humana nunca compreenderá como Deus foi gerado, como ele de si mesmo apareceu. Não, não tem como. Deus não está sujeito ao tempo e nem tampouco ele está inserido em um contexto de coisas finitas. Tentar explicar a existência de Deus, como ele foi gerado, é algo que é impossível ao ser humano. Não tem como, porque Deus ele existe por si só, sem princípio de dias, sem data de finalidade, não tem como. Então, uma certa vez, quando eu era criança, uma pessoa sempre querendo saber como Deus tinha sido gerado, foi formado, e uma vez essa pessoa disse que teve um sonho, e no sonho ela estava junto da beira do mar, e na beira do mar ela fazia ali eu chamava de cacimba quando nós morávamos, né, no sertão, e ali ele fez uma barroca de água, ele fez um buraco de água e começou a extrair água daquele lugar. Só que com uma vasilha na mão, ele esgotava aquele local, ele tentava fazer com que a água dali se desaparecesse. Porém, quanto mais ele tentava, mais água surgia. Então a voz disse: tá vendo? Assim como você cava para tentar fazer com que a água seque, mesmo assim é Deus. Você nunca saberá como Deus surgiu. Então, ali foi uma resposta, eu acredito, né? Assim, não, isso não é uma questão teológica, é uma questão de fé, mas se eu for falar teologicamente dentro desse assunto, está totalmente correto, porque justamente não tem como saber como Deus foi criado, porque ele existiu por si só. E nós, como seres humanos, como mente finita, nós jamais saberemos como Deus ele foi criado. Então, Deus não é criação humana, ele existe por si só, sem princípio de dia nem data de validade, e todos quantos se aproximam dele também terão esse mesmo atributo, essa recompensa de se tornar eterno. Então, o ponto 2 da lição, falando sobre a paternidade do Pai, que diz assim: a paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é eterno. A criação revelando que a identidade de Deus como Pai é
eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, e o Espírito sempre foi Espírito. Então aqui Deus, ele é autoexistente. Deus é Deus por si só, sem precisar de ninguém, sem ter sido gerado. Se ele fosse gerado, ele não seria Deus. Mas ele é Deus porque é autoexistente. Ele é totalmente suficiente em si mesmo. E quando Moisés perguntou: a quem eu direi o povo? Quem foi que me enviou? Qual o teu nome? Aí Deus responde: eu sou, te enviou. Então, assim, ele é tudo. Ele é. Então, ele é, não está preso a circunstâncias, a momentos, não está preso na história, não. Deus, ele é aquele, o Pai da eternidade, o Pai de todos. Ele consegue viajar no tempo, ele consegue ir no futuro, ele é o mesmo que viaja no passado, ele é aquele que constrói a história, ele é aquele que faz a minha e a sua vida permanecer aqui. Graças a Deus estamos vivos, porque o Senhor nos sustentou. Porque se dependesse de nós, hoje mesmo a nossa vida teria se findado, porque o inimigo de nossas almas, ele não perdoa, ele não tem misericórdia. Então, somente Deus é quem se interpõe no nosso caminho contra o inimigo para nos defender. É somente Deus. Entrando já no ponto 3, que fala: o pai gerou o filho. A geração do filho não implica a criação. Ele sempre existiu com o pai, com a mesma essência, porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. Significa que o pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente, como nós já havíamos dito anteriormente. Então o filho, ele não teve ali, não foi formado. Primeiro veio Deus e depois o Filho, Deus fez o Filho. Não. Com o Filho também sempre existiu Deus. Com o Pai sempre existiu o Filho. Eles são autoexistentes, sempre estiveram juntos e nunca se apartaram. O mesmo Deus, na mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, autoexistência somente Deus tem. O mundo foi criado, o céu foi criado, os anjos foram criados. Tudo que existe no cosmos foi criado. Mas Deus sempre existiu. Ele é. Por isso que Jesus também fala lá em João, quando eles indagavam sobre Abraão, no capítulo 8, Jesus, ele falou de Abraão, ele deu testemunho de Abraão, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E então os escribas indagaram com Jesus, dizendo: você quer ser maior do que o nosso pai Abraão? Aí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então aí já mostra a característica de Deus, que Deus é. Então Jesus, que não está preso à matéria, não está preso ao espaço, não está preso ao tempo, ele é. Então esse atributo de Deus, o mesmo Deus, em três pessoas, também se refere a Jesus. Vamos entrar no tópico 2 da lição, que vem falando sobre o reconhecimento da paternidade, que diz, reconhecendo a paternidade do Pai. O primeiro ponto fala, confessar a Cristo como filho. Este é um dos aspectos que tornam o ser humano um filho de Deus, pois, a partir daí, Deus passa a ser Pai. Vamos ler o texto. A confissão de que Jesus é Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é um Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Em Romanos 10, 9 e 10, que diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então esse texto realmente tem a ver com a filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir da confissão.
o Pai passa a ser o nosso Pai, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo, ele é a salvação de Deus. Pois ainda nós vemos João dizendo que no princípio, né, no Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Diferentemente de algumas religiões que fazem uma repaginação, uma reinterpretação desse texto, eles fazem uma ratificação, que não seria uma ratificação, mas sim uma deturpação do texto, quando eles dizem que e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Então, nesta ratificação errônea, errada, justamente, configura-se uma deturpação do texto. Mas Jesus, ele é Deus também. Então, essa paternidade de Deus, ela passa a nós quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. E nós confessamos a Cristo como o nosso Senhor. Daí então Deus entra na nossa história. No versículo 12 do capítulo 1 de João, do Evangelho, diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é a partir de Jesus, é a partir de crermos em Jesus que nós temos a filiação, nós tornamos filhos de Deus a partir de quando nós confessamos o Senhor. O subtópico 2 diz a perfeição do amor do Pai. E diz, o amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual. Então, se nós formos olhar para este amor de Deus de forma unilateral, de forma individual, Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer por nós. Então, isso prova o seu amor para conosco. Daí, então, recebendo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e por esse amor de Deus, nós podemos sim nos lançar nos braços dele e confiar. Por quê? Quando nós andávamos nas trevas, nós tínhamos medo do castigo divino. Nós tínhamos medo do que poderia acontecer com nós depois que um dia nós partíssemos daqui. É natural do ser humano ele ter medo do fim. É natural. Existem alguns que não têm medo por alguma percepção, né, de alguma falha no seu sistema central, né? Mas assim, em relação a ter medo do desconhecido, todo mundo tem. E quem não tem medo do desconhecido, quem não tem medo do fim, é justamente aquele que está em Deus. Porque, como a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. Então, quando nós confiamos que nós temos a salvação, nós não temos medo. Haja vista os irmãos, os inúmeros irmãos mártires que foram desta vida para Deus com um testemunho firme. Eles não deixaram um momento sequer que a sua fé fosse abalada. Todos eles foram e desta terra eles tinham uma convicção de que Deus estava esperando por eles. Então, o medo já não existe mais por causa desse amor. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, quando nós sabemos para onde nós estamos indo, nós não temos nenhum tipo de dúvida, nós não temos medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Como a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito, né, um espírito de vergonha, um espírito de timidez, mas Deus nos deu um espírito de ousadia e de moderação. Então nós temos sim, tá? Então nós temos essa bênção da filiação, de sermos filhos de Deus, essa bênção da paternidade, porque Deus provou o seu amor por nós. Vamos pular para o tópico 3, tá? O tópico 3 vai falar sobre a experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. E diz,
O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que estamos nele. Em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Então, de forma simples e categórica, nós podemos dizer que aquele que ama a Deus, ele se alegra em fazer a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus, ele busca, sobre qualquer circunstância, fazer a vontade de Deus, fazer aquele, no caso, agradar aquele que ele enviou. Né? Jesus falou isso, que a minha vontade é fazer a obra daquele que me enviou. Então não existe, né, a pessoa dizer, eu amo a Deus, mas nada faz por ele. Então, é necessário que esse amor seja provado. Como nós podemos provar que amamos a Deus? Pelas nossas obras. Ah, irmão, deixou o mundo? Isso realmente é uma prova de que você ama a Deus. Irmão, mas eu sou falho e pecador. Você é falho, mas você já demonstrou diversas vezes que você ama a Deus. Faz a obra, tenta se santificar, está andando num caminho estreito, pedras estão passando, alguém está lhe apedrejando, mas você está ali firme. Isto é provar que o amor de Deus está em você. Haja vista aqueles que sofrem perseguição diária por causa do Evangelho, mas eles não param. Por quê? Porque o amor de Deus é demonstrado através das obras. Quando Deus enviou seu Filho, ele mostrou para nós por obras que ele nos amava, ou que ele nos ama. E nós, da mesma forma, nós temos sim que demonstrar esse amor, fazendo aquilo que realmente agrada a Deus. E o que agrada a Deus é viver uma vida de comunhão com Ele e santificação pelo Espírito Santo. Então, desta forma, geraremos frutos do Espírito, os quais é reconhecido por Deus, colhidos por Ele também, e quando nós saímos do mundo, abandonamos a vida velha, isso quer dizer que fomos gerados uma nova criatura. Tá? O ponto 2 aqui do tópico 3 diz: o amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é aperfeiçoado o amor. Deus é invisível. Mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama, de fato, revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós praticamos as obras de Deus, o mundo reconhece que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque o mundo não conhece a Deus, e ele passará a conhecer a Deus a partir de nós. Nós somos chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles trazem características, eles são pacificadores, eles são amorosos, eles são misericordiosos, eles são bem-aventurados por todas essas coisas. Isso são características dos filhos de Deus. Amar, respeitar, ser complacente, ser beneficente. Então é isso. Amar a Deus, né? Demonstrar os filhos de Deus, eles são vistos por características individuais que o mundo não tem. Por isso que você é sal da terra e luz do mundo. Sem você, a terra não tem sabor, e sem você, o mundo está em trevas. O subtópico 3, aqui, para finalizar, fala: fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito.
antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Isso aqui é a mais pura verdade. Quando nós estávamos no caminho do mal, quando nós estávamos totalmente cheios de pecados, cheios de falhas, andando errado, então o Senhor veio e nos resgatou. Isso demonstra, sim, um amor incondicional. Não é um amor pelo que você é, não é um amor pelo aquilo que você tem, mas é um amor justamente verdadeiro, porque quando você não tem nada, quando você não é ninguém, aí Deus vem, lhe resgata, se torna seu pai e você se torna então um filho, um herdeiro, um príncipe, um embaixador dos céus. Então você que não era nada, hoje você é alguém, porque o Senhor te fez assim. Então isso é motivo de glorificar a Deus por causa desta tão grande obra maravilhosa que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Seja grata a Deus todos os dias? Sim. Seja grata amanhã? Amém. E depois? Todos os dias, sempre grata a Deus por tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas. Para isso, nós somos chamados filhos de Deus, nós fomos resgatados e agora nos tornamos embaixadores, filhos de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Meus irmãos, chegamos ao final. Então, aqui, simplesmente, a conclusão diz: a paternidade de Deus revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Glória a Deus. Mais uma lição concluída. Graças a Deus. Esta é a quarta. E Deus abençoe a você, a todos nós, e que na próxima semana estaremos aqui também fazendo mais um estudo e você conosco também vendo pela graça de Deus. Forte abraço, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.